Senhor, nós abrimos a Tua palavra na certeza de que ela é a Tua boca, certeza de que ela é inerrante, na certeza de que ela tem verdades a serem transmitidas aos nossos corações. Então, ó Deus, te pedimos nesta noite, que o Teu Santo Espírito venha ministrar sobre nós a Tua santa palavra. Assim oramos, já agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 12, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Até aqui. Podem sentar, meus irmãos. Todos nós temos em nossas vidas uma data marcante. Por exemplo, como eu citei hoje pela manhã, como exemplo mesmo, o próprio Adalberto terá, até o seu último dia de vida nesta terra, uma data marcante na vida dele, que é o renascimento espiritual dele. É o renascimento dele para o viver de uma nova natureza, a natureza de Cristo que agora habita nele através do mover do Espírito Santo de Deus. Então todo ano, no 30 de maio, ele vai lembrar: faz 1 ano que eu me batizei, faz 5 anos que eu me batizei, faz 10 anos que eu me batizei. Por exemplo, eu lembro da data do meu batismo, 30 de abril de 1999. Eu e hoje a minha esposa Érica, que na época éramos namorados, nós nos batizamos juntos com o pastor Gilson numa sexta-feira à noite. Eu lembro de tudo. Me batizei onde eu trabalho hoje, me casei onde eu trabalho hoje, e assim todas as vezes que eu entro naquele lugar eu lembro que foi ali que eu me batizei, ali que eu casei, ali que eu fui regenerado, ali que eu passei por esse processo de santificação. E não há como não lembrar de data tão marcante em nossa vida, assim como nós nos lembramos sempre dos nossos aniversários. Alguns podem até não gostar muito de fazer aniversário, não gostam muito de comemorar, mas quando dá lá a data do seu aniversário, você lembra que este dia foi o dia que eu nasci, foi o dia que minha mãe me concebeu, foi o dia em que eu chorei e passei a habitar fisicamente, evidentemente depois dos 9 meses no ventre da mãe, mas passei a habitar fora do ventre da minha mãe. E assim, meus irmãos, nós temos datas importantes, marcantes, como o nascimento de filhos, como datas de casamento, como as bodas de casamento, quando nós celebramos, quando chegamos ao tempo ideal de celebração de bodas, e assim nós vamos passando toda a nossa vida, toda a nossa história, sempre celebrando algo. E de onde vem isso? De quem nós aprendemos este
esta circunstância de realizar festas, eventos e celebrações por causa de datas marcantes em nossas vidas. Meus irmãos, isso é óbvio, nós aprendemos isso da palavra do Senhor. Ainda que isso seja algo inconsciente, ainda que isso seja algo indireto, mas toda fonte de comemoração, de celebração por datas especiais, isso foi aprendido com o povo de Deus ao longo da sua história no Antigo Testamento. Porque Deus, meus irmãos, Deus é um Deus de festa. Deus é um Deus de celebração. Deus é um Deus que ama quando o seu povo louva e adora o seu nome. Deus é um Deus que ama quando o seu povo celebra festas em seu nome. Da mesma forma que Ele odeia quando o seu povo em pecado tenta celebrar a Ele festas. Como Ele vai dizer em tantos e tantos profetas que vocês já conhecem, quando o Senhor se negava a receber a adoração, o louvor e as festas de lua nova do seu povo, por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria. Quando nós olhamos então para as festas do Antigo Testamento, como eu disse na semana passada, elas têm uma importância crucial no sentido histórico do povo de Deus ao longo do Antigo Testamento, mas elas também têm importância, meus irmãos, para a igreja. A igreja não pode olhar para as festas, para as 7 festas do Antigo Testamento e dizer que aquilo foram eventos, foram marcos históricos, sim, marcos proféticos, sim, marcos pessoais ali de um relacionamento do povo com o seu Deus, sim, mas não podemos dizer que foi só para aquele povo, porque essas festas, essa celebração, essa comemoração, elas continuam a fazer parte da igreja, e por isso então surgiu, meus irmãos, essa intenção de trazer para a igreja uma espécie, sim, de estudo de cada uma dessas festas, para que nós possamos não só celebrar esses eventos, não, como eu expliquei na semana passada, não como algumas igrejas fazem, né? Tocando chofar, usando kippah, né? Fazendo festas judaicas, não é isso, o propósito não é esse. O propósito é entender essas festas sobre o contexto histórico do povo de Deus e sobre o contexto profético agora da igreja, porque cada uma dessas festas, meus irmãos, algumas já se cumpriram e outras hão de se cumprir na vida e na história do povo de Deus, da sua igreja. Assim, voltando aqui para esse texto, nós vamos ver aqui historicamente, o povo de Deus estava ali já há 400 e poucos anos, escravos do Egito. Era um povo que já não tinha tanto conhecimento e intimidade com Deus, mas ainda assim subiu aos céus o clamor daquele povo por esta libertação, por saírem de debaixo do jugo e da escravidão dos egípcios. Deus ouviu esse clamor, Deus viu o sofrimento do seu povo, e Deus então estabeleceu ali um marco para este povo, um marco na pessoa de Moisés, e através então de Moisés, Deus conduziu o seu servo em poder e em autoridade, para que ele fosse então o líder de uma salvação, o líder de uma redenção, o líder até mesmo de uma remissão, porque grande parte daquele povo era um povo pecador, e que já inclusive servia aos deuses egípcios. E o que Deus faz então, meus irmãos? Deus inicia todo um processo de afronta aos deuses egípcios através de cada uma das pragas, e não só isso, Deus usa Moisés para levar a sua palavra ao povo, Deus usa Moisés para que ele fosse a imagem de Deus na terra, Deus usa Moisés para que Moisés fosse então o elo, o mediador entre a ação de Deus e aquela expectativa, aquela ansiedade do povo para ser liberto então da escravidão do Egito. Moisés então é o socorro que Deus envia ao seu povo. Moisés é a fonte de refrigério, de alívio para salvar aquele povo da escravidão do Egito. E Moisés então, junto do seu irmão Arão, ele então inicia um processo de convencimento de Faraó, para que Faraó viesse a libertar o povo. Mas Deus, na sua soberania, Deus, através da sua vontade, Deus então endurece o coração de Faraó por vários momentos, justamente para que Deus fosse trabalhando todo um processo na vida de Moisés, porque Deus também foi trabalhando durante esse tempo no coração de Moisés,
preparando Moisés para guiar aquele povo até Canaã, e não só isso, Deus também foi preparando o povo, para que o povo, no momento certo e adequado, entendesse que era momento de sair e de seguir a liderança de Moisés. E esse dia, meus irmãos, chegou. Esse dia que nós conhecemos, e graças a Deus nós conhecemos muito bem esse texto aqui, é o texto onde foi instituída a Páscoa, e percebam bem, esta foi a primeira festa que Deus instituiu no meio do seu povo. Isso tem um significado, meus irmãos, porque ninguém entra pelas portas da igreja. Quando eu falo entrar pelas portas da igreja, não é entrar como um não membro, como um visitante, mas é entrar de domingo a domingo como membro, como parte da comunhão, parte da Assembleia dos Santos ali, um membro nato daquele corpo. Então, ninguém entra pelas portas da igreja sem passar pela primeira festa, que é a Páscoa. Ninguém entra pelas portas da igreja e se torna membro do corpo de Cristo, membro do corpo do povo de Deus, membro da nação de Deus, sem passar pela primeira festa, que é a Páscoa. E nós vamos entender um pouquinho do aspecto, ou dos aspectos dessa nossa participação com a Páscoa. Então Deus, meus irmãos, Ele, aqui com a instituição da Páscoa, em Êxodo capítulo 12, Deus vai marcar o início do processo de salvação do seu povo. Deus vai marcar ali o início do cumprimento da promessa que Ele havia feito a Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, quando Ele tira Abraão da sua terra, do meio da sua parentela, e diz a Abraão: você vai ser enviado para uma terra que manda leite e mel, uma terra que vai ser sua, e não só sua, ela também vai ser posse dos seus herdeiros. Ela vai ser posse da sua família. Você, Abraão, vai ter uma família gigantesca. Através de um herdeiro, você vai ser pai de multidões, pai de uma nação. E ali, então, iniciou-se o processo de formação da nação e do povo de Deus. E toda nação, meus irmãos, precisa de terra. Assim como todo povo precisa de um território para morar. Então, Deus formou o seu povo através da promessa feita a Abraão com uma terra abençoada por ele, e com a escolha de um povo, a escolha de uma nação, sendo essa nação, então, oriunda, descendentes, herdeiros da promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 12. Deus, então, aqui agora, Ele vai marcar o início ou reinício dessa história do seu povo para com Ele, porque até este momento o seu povo estava longe da presença do seu Deus. Até este momento o seu povo estava longe do serviço ao seu Senhor, e agora Deus vai usar Moisés, vai usar Arão para reconciliar esse serviço, para reestabelecer a ordem que uma nação deveria ter, para iniciar então o processo da redenção desse povo, da salvação desse povo, o processo então, meus irmãos, do recuperar deste povo da escravidão do Egito. Na semana passada, na introdução que nós fizemos a respeito das festas, eu disse para os irmãos que cada uma das festas, elas tinham 3 sentidos. O primeiro sentido seria um sentido histórico, o segundo sentido um sentido profético, e o terceiro sentido um sentido pessoal, um sentido individual. E falei para os irmãos que nós iríamos gravar bem esses 3 sentidos que cada festa tinha, porque em cada uma das ministrações sobre cada uma dessas festas, eu vou tecer comentários a respeito desses 3 sentidos, porque não há como fugir dessas 3 circunstâncias que cercam cada uma dessas festas. Como a primeira festa que nós estamos vendo é a Páscoa, qual o sentido histórico, profético e pessoal que a Páscoa do Antigo Testamento traz para a igreja, ou se transfigura numa Páscoa, numa nova Páscoa para a igreja, no contexto do Novo Testamento. Historicamente, meus irmãos, nós precisamos observar algo muito importante na Páscoa, aqui registrada em Êxodo capítulo 12. Vira só uma página da tua Bíblia e coloca os teus olhos lá no versículo 24. Mesmo capítulo 12, versículo 24. Olha o que diz o texto: o Senhor falando com Moisés:
Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos perguntarem: que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Meus irmãos, Deus chama Moisés e diz assim: Moisés, tudo isso que aconteceu, é preciso que você registre em um livro. Toda essa história do meu povo até o dia em que você iniciou esse trabalho, esse serviço de salvação do povo, precisa ser registrado, mas principalmente a partir de agora, tudo que for feito como rito do meu povo, você precisa registrar, para que as gerações futuras venham a conhecer, através da repetição desses ritos, venham a conhecer quem é o seu Deus e o que o seu Deus fez para os seus antecedentes, para os seus antepassados. Então essa história, meus irmãos, ela passaria a ser contada para todas as gerações futuras. A história da Páscoa, que é a história da salvação do povo de Deus, seria todos os anos celebrada pelo seu povo. O seu povo nunca viria a se esquecer que um dia foi escravo no Egito e Deus, por graça, misericórdia, piedade e amor, escolheu um homem como mediador entre ele e seu povo, e através desse homem libertou o seu povo da escravidão do Egito. O povo nunca mais viria a esquecer que eles comemorariam todos os anos uma festa, a primeira festa, que se chamaria Páscoa, ou seja, a festa que nós comemoraríamos porque o anjo da morte passou pelas portas dos hebreus e não levou um só primogênito de suas casas, porque ali estavam nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, mas levou cada primogênito de famílias e animais de todo o Egito, porque Deus queria dizer quem era ele para o seu povo. E a partir de então, nós continuamos a celebrar não só a passagem do anjo da morte pelas portas da nossa casa sem nos fazer nenhum mal, mas também celebraremos porque depois disso, nos foi permitido sair do Egito. E não só isso, nós saímos do Egito com ouro, com prata, com pedras preciosas, porque os egípcios ficaram tão desesperados que nos encheram de riquezas para que a gente fosse embora. E fomos embora com gados, fomos embora com ovelhas, fomos embora com animais, fomos embora com tudo, porque assim eles quiseram nos tirar, nos expulsar da sua terra, porque não queriam mais ver a mão de Deus pesando sobre a sua nação. Então, meus irmãos, todos os anos eles viriam a comemorar, todos os anos eles viriam, meus irmãos, a trazer a memória, a lembrança do que Deus fez com os seus pais, com os seus antepassados. Eles viriam a celebrar o milagre da salvação de Deus. Eles viriam a celebrar o milagre da redenção do Senhor para o seu povo, o milagre dessa reconciliação, o milagre de agora estarem andando com Deus, quando através daqueles 400 anos, eles até mesmo se esqueceram de quem era o seu Senhor. Mas o que nós vamos ver, meus irmãos, historicamente falando, porque estamos dentro do sentido histórico, o que nós vamos ver, por exemplo, lá no livro de Juízes, não precisa abrir as escrituras, vou apenas apresentar um contexto, é uma geração, uma nova geração que não conhece Deus. Uma nova geração que olha para trás e se pergunta: mas esse Deus que nossos pais dizem, que os nossos pais nos comunicam, fizeram o quê? Fez o quê? O que ele realizou como feito em nossa vida? E então, meus irmãos, iniciou-se um processo de idolatria, no contexto de Juízes, porque isso já existia em Josué, na conquista da terra. Continua-se então esse processo de idolatria e de lograrem êxitos e louvores e honras e glórias aos deuses pagãos. E Deus, então, nós conhecemos o contexto de Juízes. Deus enviava o terror, Deus enviava o inimigo, o povo orava, Deus levantava um juiz, esse juiz então salvava o povo
É chuva? É chuva mesmo, né? Deus então livrava esse povo daquele povo mau, e então se iniciava todo um ciclo novamente. O povo então não conhecia esse Deus, mesmo Deus tendo dito que eles deveriam celebrar e trazer à memória sempre o que Deus havia feito. Temos um segundo sentido, meus irmãos, que é o sentido profético. E o sentido profético, ele fala diretamente às gerações futuras, inclusive a nós, a igreja do Senhor. No sentido profético, meus irmãos, a Páscoa, ela foi cumprida na vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No sentido profético, a Páscoa, meus irmãos, foi cumprida na morte e ressurreição do Cordeiro Santo de Deus. Ela foi cumprida na obra de vida, de morte e de ressurreição de Jesus Cristo. E esse cumprir de Jesus da Páscoa, ele reverbera na vida da igreja até hoje. Porque assim como Deus fez com Moisés, Jesus vai fazer também com seus discípulos quando ele está sentado à mesa, ali partindo o pão e tomando do cálice junto com seus discípulos. Ele vai dizer que todas as vezes, todos os anos, eles deveriam realizar aquele mesmo ato que Cristo estava realizando ali, que era a Santa Ceia, chamada de Santa Ceia, para celebrar, para lembrar, para trazer à memória o que o Cordeiro de Deus, que Deus enviou, fez para o seu povo. Deus então, Jesus então, diz para os seus discípulos: olha, eu não estou revogando a Páscoa judaica. Nós estamos aqui no tempo, na época de comemorar a Páscoa, essa Páscoa do povo de Deus. Mas eu estou aqui, na verdade, cumprindo de forma vicária, de forma definitiva, a Páscoa do Antigo Testamento. Porque agora eu sou o Cordeiro, eu serei imolado, e o meu sangue será o sangue de uma nova aliança, não mais o sangue de animais de velhas alianças, mas um sangue definitivo, um sangue que agora vai ser aspergido sobre a vida de vocês, a ponto de salvá-los para uma vida eterna, e salvá-los para uma nova intimidade com Deus, uma reconciliação com o Pai, para que vocês nunca mais precisem todos os anos imolar cordeiros, imolar carneiros, mas agora eu, como sacrifício vicário, serei imolado, e o resultado disso será a salvação do meu povo, a salvação do povo que Deus escolher e entregar em minhas mãos. A partir de Cristo, então, meus irmãos, o memorial é para lembrar não mais aquilo que Deus havia feito ao povo lá no Egito. O memorial agora é para lembrar o que Cristo estava fazendo agora ali naquele contexto da igreja, do povo sendo formado através daqueles que se tornariam os apóstolos logo tempos depois, e que viriam então formar a igreja do Senhor. E todo domingo, porque naquele tempo era todo domingo, como é em algumas igrejas hoje, até hoje, nossa catedral, por exemplo, todo domingo eles celebram a Santa Ceia. Como era então todo domingo, eles celebravam esta nova aliança, celebravam essa salvação através do sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Páscoa traz também, meus irmãos, um sentido pessoal, porque agora nós somos participantes de forma direta dessa nova Páscoa em Cristo. Antes nós éramos participantes de uma forma indireta. Nós olhávamos para o que Deus fez aquele povo através de Moisés, comemorávamos porque víamos de fato a mão de Deus sobre o seu povo, e com isso nós vemos também a mão de Deus sobre nós, a sua igreja. Mas agora, meus irmãos, a Páscoa que nós comemoramos é a Páscoa do Cordeiro vicário de Deus, é a Páscoa do sangue, não mais aspergido nos umbrais das portas, mas o sangue agora aspergido nos umbrais das nossas vidas, o sangue agora aspergido em nosso coração, um sangue agora que nos transformou, que nos purificou, que nos santificou, e um sangue que não nos tirou da escravidão do Egito, mas o sangue que nos tirou da escravidão do império das trevas. O sangue que removeu do nosso coração pecados. O sangue que removeu
A nossa obediência a essa nossa natureza adâmica e carnal, as concupiscências do coração, a malignidade que habitava em nós, ela agora foi vencida pelo Cordeiro Santo de Deus. Ela foi vencida pelo sangue de Jesus. Ela foi vencida pela obra de Cristo na cruz. Ela foi vencida pela Páscoa de Deus, pela nova Páscoa de Deus, por essa nova aliança que agora habita na sua igreja, e que a sua igreja todos os meses celebra a ceia, celebra o pão, celebra o cálice, lembrando o que Cristo fez por cada um de nós. Assim, meus irmãos, nós somos participantes da Páscoa no sentido de individualmente, coletivamente como igreja, mas também individualmente. Nós colhemos os benefícios da obra de Jesus na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso, meus irmãos, porque aquele povo, eles tinham o benefício, o beneplácito daquilo que Deus havia feito em suas vidas, através de todos os anos se reunirem como povo, em torno do tabernáculo, então comemorarem e festejarem a Páscoa, numa espécie de assembleia, numa espécie de coletividade diante de Deus. E nós hoje, como igreja, continuamos dentro dessa coletividade, mas o Cordeiro, quando morreu, ele rasgou o véu de cima a baixo e nos deu livre acesso ao Pai, que era o que aquele povo não tinha, porque hoje nós temos a figura do sumo sacerdote, que foi o Cordeiro, o Salvador, o Redentor, e através dele nós temos livre acesso ao Pai. Essa é a Páscoa que nós comemoramos, meus irmãos. A libertação do império das trevas, o transformar da nossa mente, o transformar do nosso coração, o transformar das nossas ações. E não só isso, as Escrituras dizem que hoje, quando nós recebemos a salvação em nossas vidas e fomos selados para sempre com o sangue de Cristo, meus irmãos, nós não podemos mais ser tocados nem por principados nem por potestades. O diabo não tem mais poder sobre as nossas vidas, assim como o faraó foi atrás daquele povo, tentando ainda recuperar aquilo que ele achava que tinha perdido, porque não era dele. Ele foi atrás e então o seu exército morreu. Quando o Mar Vermelho voltou ao seu lugar e levou toda a sua tropa, porque Deus disse a ele: esse povo agora está marcado pelo sangue do Cordeiro. Se a morte dos primogênitos não passou por essa casa, não será a Faraó, a imagem de Satanás, que virá derrotar esse povo. É a mesma coisa conosco, meus irmãos. A mesma coisa com cada um de nós. Nós não podemos mais ser tocados pelo maligno, porque quando o maligno passa por nós, ele vê o sangue de Cristo em nossas vidas, e ele não pode tocar em nós, porque o sangue de Cristo tem poder, e é mais poderoso que principados e potestades. Um povo selado, um povo redimido, um povo santo, um povo separado, um povo escolhido para servir ao Senhor debaixo de uma nova aliança pascual, uma nova aliança do Cordeiro imolado, uma nova aliança do sangue aspergido, uma nova aliança que nós não podemos esquecer, uma nova aliança do ressuscitar para uma nova vida, como aconteceu com Cristo, com o Cordeiro de Deus, que ao terceiro dia ressuscitou, venceu o inferno, venceu a morte, ressuscitou para nos trazer a garantia de que um dia, meus irmãos, nós ressuscitaremos como Ele ressuscitou, mas ressuscitaremos para um novo corpo, ressuscitaremos com um novo corpo, um corpo, como diz João em sua primeira epístola, um corpo como o corpo de Jesus Cristo, um corpo glorificado, um corpo sem mácula, um corpo sem chagas, um corpo sem pecado, um corpo sem lágrimas, um corpo sem tristeza, um corpo que terá o privilégio de celebrar eternamente ao seu Deus, na sua presença, na Nova Jerusalém. Através então, meus irmãos, desta obra, nós de forma pessoal nos fomos reconciliados com Deus, fomos perdoados da sua ira, dos nossos pecados, fomos livres do nosso pecado e assim viveremos a vida eterna com Deus. Estamos, meus irmãos, pactuados à aliança de Deus para conosco através do sangue do seu Filho Jesus, o Cordeiro Pascual, o Cordeiro Vicário, o Cordeiro definitivo que veio para livrar o mundo do pecado. Caminhando para o fim, eu quero aqui
comentar algumas particularidades desse texto, que esse texto de Êxodo, capítulo 12, nos apresenta, e que também fala muito a nós, fala muito à igreja do cabeça, à igreja do Senhor Jesus Cristo. Observe, meus irmãos, que o Cordeiro ele passou por 4 processos. O Cordeiro ele era escolhido, ele era examinado, ele foi morto à tardinha, ou seja, no crepúsculo da tarde, e ele não teve nenhum dos seus ossos, ele não poderia ter nenhum dos seus ossos quebrados, nem depois que ele fosse imolado. E quando a gente olha, meus irmãos, para a escolha do Cordeiro, há nitidamente aqui a imagem do Cristo escolhido por Deus para ser o Cordeiro vicário, para ser o Cordeiro definitivo, porque assim como o Cordeiro aqui era escolhido pelas famílias, macho de 1 ano, sem defeito nenhum, Deus escolheu o seu Filho, escolheu Jesus, para que fosse também o Cordeiro que viesse a ser imolado para o seu povo. E não só isso, esse Cordeiro aqui era todo examinado para ver se não havia nele alguma praga, alguma doença, se não havia nele algum osso fraturado, quebrado, torto, ele não poderia ter defeito. Assim como Cristo, meus irmãos, quando nós observamos todo o Evangelho do Novo Testamento, o que mais nós vamos ver Cristo é ser examinado. Cristo foi examinado pelos fariseus, examinado pelos saduceus, examinado pelos sacerdotes, ele foi examinado pelos escribas, Cristo foi examinado por todos, até no ato do seu julgamento. Cristo foi examinado, porque perguntavam a ele: é tu mesmo, tu és mesmo filho de Deus, tu és mesmo rei? E Cristo, então, em silêncio, como um bom cordeiro, dirigiu-se ao matador. Cristo foi, durante toda a sua história de ministração, de apresentação do reino de Deus, nos 3 anos em que ele ministrou, Cristo foi examinado em cada uma das suas palavras. E o que encontraram em cada um desses exames? Nada. Porque cada palavra de Cristo foi perfeita. E nenhum homem, nenhum daqueles homens, por mais sábio que fosse, conseguiu, em algum momento, pegar a Cristo em qualquer das suas palavras. Vejam que o Cordeiro aqui no Antigo Testamento, ele foi morto no crepúsculo, ele foi morto à tardinha. Assim como o nosso Cristo, meus irmãos, também foi morto à tardinha. Cristo, ele cumpriu exatamente aquilo que estava aqui de forma profética no Antigo Testamento, na imolação do Cordeiro. Cristo, ele foi o cumprimento disso lá no Novo Testamento. Ele cumpriu à risca, meus irmãos, cada uma das circunstâncias que cercava até este animal, até o Cordeiro. E por fim, ele não teve nenhum dos seus ossos quebrados. E era costume daquele tempo. Alguém que ia para a cruz, ele tinha os ossos das suas pernas quebrados para apressar a sua morte, para que não fosse demorada. E a morte de Cristo, ela de fato não foi demorada, porque ele mesmo escolheu o momento da sua morte. E foi o momento que ele entregou ao Pai o seu Espírito e voltou para o Pai. Assim, meus irmãos, nós olhamos a imagem desse Cordeiro imolado na Páscoa do Antigo Testamento e olhamos para a imagem do Cristo, o Cordeiro que foi imolado na Páscoa do Novo Testamento. Mas não só isso. Observe que cada casa escolhia um cordeiro para a sua refeição. E quando uma família vizinha não pudesse ter esse cordeiro, ou até um carneiro na sua casa, então eles poderiam participar da família vizinha, e ali então cordeiros eram imolados para essas famílias também, e eles participavam. Observe, meus irmãos, um cordeiro para cada casa, um cordeiro para cada família. Ou seja, o que isso quer nos dizer, meus irmãos, é que Deus ele tem um propósito para cada família cristã. Deus ele tem um propósito de Cristo habitar na família, na casa de cada família cristã. Deus tem um propósito, meus irmãos, de sempre que comemoramos a Páscoa, sempre que nós comemoramos domingo a domingo de cada mês o pão e o cálice, que isso venha a reverberar dentro da nossa casa de tal modo que Cristo habite em nosso lar. Deus manda que cada família escolha um cordeiro, e Deus diz para nós, meus irmãos, que Cristo habita, porque isso é uma projeção, isso é um ato profético de que um dia Cristo, o Cordeiro Vicário de Deus, viria também a habitar na casa
em cada família cristã. Assim, meus irmãos, confie, acredite, que a tua família, ainda que seja só você o crente da sua casa, creia que ali habita a presença de Jesus, porque você está ali. Creia, meu irmão, que ali a tua família, ainda que toda a sua casa não seja ainda convertida, regenerada, não seja ainda entregue ao Senhor Jesus, mas creia que a tua família está intimamente ligada ao Evangelho através da tua vida. Ainda que eles tenham os seus ouvidos surdos, ainda que eles sejam cegos, mas creia, meus irmãos, que cada vez que nós nos pronunciamos em nossa casa, o Evangelho está sendo ministrado, o Cordeiro está sendo entregue àquele lar, e Cristo se faz presente na nossa casa. Deus, desde o início, meus irmãos, Deus tem um trabalho com as famílias, e Deus não deixaria, no contexto de uma festa, de trabalhar em cada casa. E há um significado importantíssimo em cada família celebrar ali o imolar de um cordeiro. É porque Deus estava habitando na vida e na família, em cada família naquele tempo. Ao imolar o cordeiro, aquela família estava recebendo a presença de Deus na sua casa. Ao aspergir os umbrais das portas com o sangue daquele cordeiro, essa família estava abrindo uma porta para que o Senhor entrasse naquela casa e ali permanecesse e ali ficasse. E ainda que nós, repetindo, ainda que você seja o único cristão da sua casa, quando você coloca o pé na porta da sua casa, o sangue de Cristo está entrando com você na sua casa. O sangue do Cordeiro imolado está entrando com você na sua casa. E em algum momento, meus irmãos, toda a sua família há de participar da Páscoa do Senhor, como você tem participado todos esses anos. A refeição, meus irmãos, eles comiam pão sem fermento, ervas amargas e o cordeiro assado. Quando nós falamos de pão sem fermento, nós podemos sim, de forma profética, olhar para frente, olhar para a vida de Jesus, que foi uma vida sem orgulho, uma vida sem pecado, uma vida sem defeito. Lembremos que Jesus foi completamente examinado pelos seus inimigos, pelos seus detratores, pelos seus denunciadores. Cristo foi examinado em cada palavra e não foi encontrado nele mal, não foi encontrado nele pecado, não foi encontrado nele orgulho e muito menos soberba. O que foi encontrado nas palavras de Cristo foram palavras de humildade. E assim, meus irmãos, então o pão sem fermento fala sim da vida de Cristo, mas fala também da nossa vida, uma vida sem misturas, sem orgulho, sem soberba, de uma vida santa, como foi santo, como é santo o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Bem como, quando as Escrituras nos apresentam um outro alimento, como as ervas amargas ou o cordeiro assado, aqui as Escrituras estão claramente denotando para nós os sofrimentos que viriam sobre a vida de Cristo. Já comeu erva amarga? Eu nem gosto de erva. Se for amarga, então é que eu estou fora mesmo, né? Imagina a erva amarga como é. Deve ser muito dolorido mastigar isso, né? Isso nos remete à vida de dores, como diz Isaías, a vida de sofrimento do nosso Cristo, do nosso Senhor, que sofreu desde o Getsêmani até a sua morte, que sofreu por causa de nós, sofreu, meus irmãos, para que nós agora não experimentássemos da amargura das ervas, para que nós não fôssemos como cordeiros imolados à cruz, porque Ele, o Cordeiro Santo de Deus, nos substituiu na cruz. E ali tomou o nosso lugar para que nós tivéssemos salvação, através, meus irmãos, através de outro elemento. E elemento esse importantíssimo, o mais importante de todos, que é o seu sangue. Quando olhamos para o Antigo Testamento, o sangue dos animais era um sangue que era aspergido no lugar santo do tabernáculo, ou uma vez por ano no Santíssimo, ou no Santo dos Santos, sobre a Arca da Aliança, e ali então era feita expiação por toda a nação. Ali toda a nação era perdoada nos seus pecados. Então vamos ver a festa da expiação, que tem muito a ver com a Páscoa. Portanto, meus irmãos, agora nós não precisamos mais comprar animais, imolar ou entregar nas mãos dos sacerdotes para que eles imolem e venham aspergir o sangue aqui, né, na igreja ou no lugar santo dos santos que esteja aqui atrás escondido, onde só o sumo sacerdote possa entrar.
Porque o sumo sacerdote de Deus, meus irmãos, além de entrar no Santíssimo Lugar, ele ainda rasgou o véu e nos deu completo acesso ao Santo dos Santos. E através do seu sangue, meus irmãos, não mais em umbrais de portas, mas nos umbrais das nossas vidas, ele nos protege, ele nos guarda, ele nos liberta dos nossos pecados, ele santifica o nosso coração a tal ponto que nós até cometemos a loucura, porque o Evangelho é a loucura de Deus para nós, cometemos a loucura de sermos chamados de cristãos. Cometemos a loucura de estarmos sentados nos bancos da igreja domingo após domingo, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor e aguardando, vivendo uma expectativa maravilhosa de que um dia os céus vão se rasgar de norte a sul, de leste a oeste, e o nosso Senhor virá montado num grande cavalo branco resgatar a sua noiva, a sua igreja. Para o mundo isso é uma completa loucura, porque o Evangelho para o mundo é uma loucura, e para nós antes também era uma loucura. Mas hoje é o poder de Deus sobre as nossas vidas. E isso, meus irmãos, só foi possível porque há sobre a nossa vida o sangue de Jesus. Isso só foi possível porque foi aspergido sobre nós o sangue de Jesus, um pacto estabelecido por Deus para nós, para a proteção do seu povo. E por isso que Jesus diz para Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Porque a igreja do Senhor é protegida, a sua igreja é guardada pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, nesta aliança, que não foi uma aliança que nós fizemos com Deus, mas uma aliança que Deus fez conosco, como Deus fez em cada uma das suas alianças no Antigo Testamento. Deus assim o fez também para conosco aqui no Novo Testamento. E a sua igreja hoje participa da sua aliança, não da nossa aliança. E por último, meus irmãos, Jesus, assim como Deus fez com Moisés, Jesus também fez com o seu povo na celebração da Santa Ceia, quando ele disse que a ceia passaria a ser um memorial do que ele viria a fazer pelo seu povo, e que o seu povo deveria, sim, sempre estar comemorando a Páscoa, não mais a Páscoa do Cordeiro imolado, mas a Páscoa do Cristo imolado, que entregou a sua vida para salvar o seu povo do império das trevas. Jesus ordenou então, meus irmãos, comer a ceia em memória dele, até que venhamos a comer do banquete das bodas do Cordeiro. Eu quero terminar com esse texto lá em Apocalipse capítulo 19. Abra sua Bíblia lá. Apocalipse capítulo 19. Versículo 1. Bem? Depois destas coisas, ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma voz do trono exclamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos seus santos. Então me falou o anjo,
escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Meus irmãos, haverá um tempo, haverá um dia em que nós celebraremos a ceia, mas não a ceia que celebramos hoje com pão e com vinho, ou suco de uva, né? Como era a nossa igreja. Mas celebraremos uma ceia que é as bodas do Cordeiro. A ceia, meus irmãos, da presença constante de Deus. A ceia de uma noiva ataviada, de uma noiva preparada, de uma noiva que passou anos e anos à espera do noivo para se casar. E finalmente o noivo voltou, resgatou-a, já ataviada e preparada para as bodas. Então participaremos da grande ceia das bodas do Cordeiro. Louvado seja o Senhor por isso, meus irmãos. E aqui teremos o cumprimento completo da obra da Páscoa, quando nós não precisaremos mais nos lembrar, trazer à memória a obra de Cristo na cruz, porque estaremos junto dele, participando na eternidade com Cristo vivo na nossa presença para sempre. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Celebramos, portanto, domingo que vem celebraremos, embora não seja a data sobre a qual nós chamamos de Páscoa, mas a partir do momento que nos reunimos, nos assentamos à mesa, comemos do pão e tomamos do cálice, o que estamos fazendo ali é comemorar uma Páscoa, é comemorar a nossa libertação do império das trevas e trazer à nossa memória a obra de Cristo, a obra pela qual Cristo nos salvou e nos resgatou de nós mesmos. Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de compartilhar a Tua Escritura, hoje especificamente compartilhar a festa, primeira festa que o Senhor instituiu, pois precisávamos passar por esta primeira festa para que pudéssemos comemorar todas as outras. E foi nessa festa que o Senhor nos escolheu, foi através dessa festa que o Senhor nos salvou. Foi através, Senhor, do imolado do Teu Cordeiro Santo que nós hoje formamos a Tua Igreja, que hoje somos a Assembleia dos Santos, que hoje somos o povo, como diz o apóstolo Pedro, o povo de propriedade exclusiva do Senhor. Obrigado, Deus, por tão grande salvação sobre as nossas vidas. Obrigado pelo Teu cuidado diário. Obrigado, Senhor, pela Tua mão poderosa que está sempre sobre a Tua Igreja, nos guardando e nos protegendo de todo o mal. Continua a conduzir os nossos passos, Senhor, em santidade e pureza. Continua a conduzir os nossos passos, Senhor, para a salvação eterna. É o que nós te pedimos nessa noite. Senhor, guarda a Tua Igreja debaixo da Tua boa mão. Em nome de Jesus Cristo. Amém.